Vamos falar de investimento. Fazer o dinheiro trabalhar por você através de imóveis. Você vai investir no mercado imobiliário. Você hoje vai aprender onde estão as melhores oportunidades e o que é melhor. O que fazer com esses imóveis? Se você ainda não está inscrito, pode se inscrever. Você vai estar tomando a melhor decisão da sua vida. Hoje eu vou abrir o jogo para você. Como de fato você constrói patrimônio investindo em imóveis. Se você não sabia, todo dia a Caixa Econômica leva milhares de imóveis por leilão. Você pode comprar imóveis com até 90% de desconto. Não é milagre. Isso se chama leilão de imóveis. Infelizmente, milhares de pessoas compram imóvel para pagar com 30, 35 anos e uma grande maioria acaba que não dá conta de pagar as parcelas desse imóvel. E o banco, a única garantia que ele tinha quando emprestou dinheiro para a pessoa era o próprio imóvel. Ou seja, esses imóveis que era da alienação fiduciária, ele acaba que o único recurso que o banco tem é vender pelo valor da dívida. E é aí que entra os leilões de imóveis. Diariamente a gente compra essas oportunidades. Eu vou dar hoje a chance de vocês conhecerem, para vocês saberem que isso é possível. Então já chega dando o seu like aí, que eu vou inclusive compartilhar algumas fontes minhas. Eu gosto geralmente no final do dia ver como é que está o comportamento da galera a respeito da compra e venda de imóveis. Então eu uso algumas plataformas aqui que a gente gosta de deixar assim no final do dia. Deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês para vocês ir acompanhando. E a gente vai conversando aqui, um bate-papo bacana, vai conhecer mais sobre vocês, para vocês entenderem um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Se é a primeira vez que você está aqui, já se inscreva no canal. Eu quero ver o que a Caixa está aprontando hoje. Uma das fontes aqui é a Caixa Econômica Federal. Então vem aqui no Google, venda imóveis Caixa. E aí eu quero ver se ainda está ativa a promoção que a Caixa Econômica vende imóveis com até 90% de desconto. Olha, já está ativa, a página oficial da Caixa é essa, se você não conhecia. Isso aqui é a oportunidade de você comprar imóveis com até 90% de desconto. Dá para você buscar aqui de forma manual no site da Caixa, mas eu uso algumas ferramentas aqui que acelera a busca desses imóveis, porque aqui no site da Caixa, diretamente, ele não tem uma das principais funções que a gente usa na alavancagem aqui, que é você poder de forma rápida buscar os imóveis que aceitam financiamento com 5% de entrada, porque essa que é a cereja do bolo, é você não descapitalizar. Eu vou abrir uma das ferramentas aqui, vocês vão anotando aí que são ferramentas que você pode estar adquirindo também. Deixa eu ver aqui. Então, eu gosto de ver, por exemplo, os imóveis que estão em disputa. Por quê? Porque aí, na verdade, eu faço o processo inverso. Eu vou buscar aqueles que não têm disputa. Então, tudo que eu estou mostrando aqui agora para vocês, nessa ferramenta, nesse aplicativo, vocês podem conferir lá no site da Caixa, vocês vão ver a veracidade. Então, assim, a partir de quando eu entro nesse aplicativo, ele já me mostra os 50 melhores imóveis para se comprar. Aí ele pega nível de Brasil. Aí que você pode estar vendo os preços, as condições de pagamento. Pelo que eu vi aqui, a Caixa está liberando muito financiamento ainda. E aí eu gosto de ir para essa parte aqui, que é para ver os imóveis em disputa.
Então, isso aqui eu fico fascinado de dar uma olhada nesses imóveis. Já vai escrevendo de qual cidade e estado que você precisa aí para a gente dar prioridade para seus imóveis. Acabei de ver uma casa conforme a Caixa Econômica promete, que é com 90% de desconto. É um imóvel de 90 metros quadrados, lá na capital do Rio de Janeiro, de 343 por 34.300. Muito bom. O Brasil, ele é um país dos ricos, principalmente para quem tem dinheiro parado na conta. Porque o Brasil não é neutro. Se você tem dinheiro parado, a inflação come, o governo puxa o imposto e o banco usa o seu dinheiro para ganhar em cima de você. Ou você aprende a comprar ativos que pagam a conta, como esses imóveis baratos de leilão, com financiamento, ou você vira o combustível da máquina. Então, se você tem pelo menos 50 mil reais para começar, você já está perdendo sem perceber, porque dinheiro parado enferruja. Com 50 mil na conta, você tem a sensação de segurança. Mas todo mês, aquilo que você compra, cada vez você compra menos, você perde o seu poder de compra. Quando você usa esses 50 mil como alavanca, você vai pegar um imóvel desses de leilão e aí você vai comprar ele financiado. A primeira coisa que você vai fazer é aprovar o seu financiamento na Caixa Econômica Federal. Você vai dar uma pequena entrada, você deixa o restante do dinheiro para você usar como uma reserva estratégica. Comprando esse imóvel de leilão, você vai transformar número na tela em tijolo, aluguel e ganho real na venda. Então é isso que você vai fazer, o que eu falo todo dia, que é você fazer o dinheiro trabalhar por você. Na prática, o que é isso no leilão? É o seguinte, mesmo você comprando parcelado, a parcela não é vilã. Por quê? O dinheiro está trabalhando a seu favor. É simples, não é você que vai pagar o imóvel, é o aluguel. Você usa o leilão para quê? Para você comprar um imóvel bem abaixo do preço de mercado. Essas fontes que eu estou mostrando aqui para vocês, tudo é fonte oficial da Caixa Econômica Federal. Então você financia com uma parcela que é viável e você coloca para alugar. Quem vai bancar o juro para você é o inquilino. Enquanto isso, o imóvel vai se valorizando no seu CPF. E onde que o leilão entra nisso? Será que não dava para você fazer isso comprando no mercado tradicional, direto de uma imobiliária ou de uma construtora? Não dá. Por quê? Porque aqui o segredo é o desconto. Porque você comprar no preço cheio, igual quando você compra um imóvel na planta, você vai ficar engessado, você não tem gordura de segurança. Já no leilão, quando você compra o imóvel certo, que vale 200 mil, você paga 100, essa diferença já é o seu airbag, ou seja, ele protege mesmo se algo der errado e ainda turbina o lucro quando você vender. Já compartilha com uma pessoa que precisa saber disso. Meu amigo Jaguar Games, tap na telinha, vamos fazer o coração subir. Muita gente acha que leilão é coisa de filme, de confusão, de dor de cabeça, família dentro do imóvel. O que isso é mito e o que isso é verdade? O medo, ele vem de jornal. Tem caso complexo? Claro que tem. Mas muitos imóveis que eu compro, geralmente estão vazios. Esses apartamentos retomados de banco, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, são tudo situações resolvíveis com técnica. Quem só vê manchete assusta. Quem estuda o edital, a matrícula do imóvel e os números se posiciona onde quase ninguém tem coragem de entrar. Você já viu aquele papo, né? Que compra terra não erra. Como que essa conversa, como que essa lógica de leilão e financiamento ela se associa?
É o seguinte, o terreno, ele não imprime o dinheiro em si. O imóvel, ele é um dos poucos ativos que ele junta o valor de uso, aluguel e a valorização. Quando você juntar isso com leilão e um financiamento, você para de pensar só em poupar. Aí sim você vai começar a pensar em multiplicar. Você vai usar o tempo a seu favor e o sistema também. Então, assim, ó, você que está aqui, ó, por exemplo, plena sexta-feira, 20 horas e 49 minutos. Nesse momento tem gente comprando imóvel na cidade de Serra. Leilão é 24 horas, gente. A Caixa está com mais de 30 mil imóveis para você escolher. O site que você tem que olhar é esse aqui, ó, o site oficial da Caixa. Olha aqui, gente comprando imóvel em Serra, no Espírito Santo, em Maceió, em Brasília. Todos esses imóveis aceitam financiamento com apenas 5% de entrada. Se você der uma garimpada legal, você vai achar imóveis com até 90% de desconto. E o que é melhor, você não vai descapitalizar. Você não precisa comprar à vista. Então, esse é o segredo da multiplicação. Tem gente que pensa, mas eu não sou rico, isso não é para mim. Olha, realmente, eu vou ser bem sincero para você, se você tá liso, quebrado, realmente aqui não é para você. Agora, se você tem pelo menos 50 mil para começar, se você está com o nome limpo para você poder comprar esses imóveis através de um financiamento dando apenas 5% de entrada, aí você vai prosperar, você vai chegar no 1 milhão. Porque o primeiro imóvel que você comprar, na outra compra você já consegue comprar 2. Então, se você tem uma reservinha aí e você quer realmente mudar de vida, vem escolher esses imóveis de leilão, aprende aqui que eu vou entregar o ouro para você. Agora, aqui, o jogo não é milagre financeiro. Isso aqui é para quem tem pelo menos 50 mil para investir. Então, por isso que eu estou te mostrando como você transformar isso em imóveis. Esse imóvel vai virar dinheiro para você todo mês, que você deixando no aluguel, e isso vai multiplicar o seu patrimônio. Então, isso aqui é o movimento dos donos. Ou seja, dono não terceiriza. O movimento dos donos é o seguinte, é você parar de viver só como consumidor e começar a decidir como dono. Dono de imóvel, dono do próprio financiamento e dono da estratégia. Em vez de você pagar aluguel e imposto, você vai montar um plano para você ter um imóvel seu, que ele paga a sua conta e aumenta o seu patrimônio, mesmo enquanto você dorme. Já se inscreva no canal, já me segue para não me perder e compartilha com pelo menos 5 pessoas que precisam saber disso. Eu estou mostrando as oportunidades que você vai comprar através de um financiamento da Caixa, comprando imóveis com até 90% de desconto. Caixa Econômica Federal. Na cabeça da maioria, financiamento é sinônimo de dívida. Só que é o seguinte, gente, a dívida burra versus dívida inteligente. Quando você comprar um imóvel desse da Caixa, não é problema. Por quê? Porque você não vai nem pagar a parcela desse imóvel que você vai deixar no aluguel. E você já entra sabendo como e quando vender. O financiamento ele vira a ferramenta de alavancagem. E aí você não vai se preocupar se a Selic está 15%, para depois comprar o imóvel. Aqui, a inflação trabalha para quem é dono do imóvel. A inflação, você sabe que ela come o salário, só que ela não come o tijolo. Quando os preços sobem, o aluguel também sobe. O valor do imóvel sobe. E a sua parcela tende a ficar parecido até mais leve no seu bolso ao longo dos anos. Ou seja, a inflação que destrói o poder de compra de quem só guarda o dinheiro acaba ajudando quem está com o imóvel alugado e financiado. Quem está assistindo isso aqui agora deve estar pensando, tá, é bonito só na teoria. Pois é. Na prática, o que aconteceu comigo? Foi uma fuga de um caminho padrão. Eu poderia ter seguido o roteiro clássico, todo mundo, a maioria faz, trabalhar 30, 40 anos, guardar um pouco e rezar para a aposentadoria dar certo.
Agora, quando eu entendi que eu podia comprar um imóvel muito abaixo do valor, eu podia financiar, alugar e lucrar na venda, eu parei de pensar só de trocar o tempo por dinheiro e passei a construir o patrimônio de verdade. Então, dá uma conferida no site da Caixa que você vai ver essas oportunidades que eu estou te falando. Então, o primeiro passo não é você sair clicando em qualquer imóvel que aparece aqui. O primeiro passo é o seguinte, é você saber quanto que você tem de caixa. Não entre se você não tiver pelo menos 50 mil para começar. Estou sendo bem sincero. Você tem que saber quanto que você vai pagar por mês quando você compra financiado, para você não passar sufoco. Eu te recomendo que você espere pelo menos 12 meses para fazer a transação completa. Escolha uma região que faz sentido, que tenha liquidez. Sem isso, qualquer leilão parece oportunidade. Com isso, você passa a filtrar e ignorar 90% dos que te jogam. Agora, tem muita gente que está travada, com medo de dar errado. Erro caro, gente, é a falta de método. Por isso que eu disponibilizei um método, que está aqui no link da bio, para você saber o passo a passo. O que faz uma pessoa quebrar no leilão? Ela entrar sem saber o que está fazendo. Não saber olhar a matrícula, ignorar as dívidas, não pensar numa estratégia de liquidez. Agora, quando você tem um checklist, você entende de financiamento, você entende de TBI, você entende de aluguel, o se der errado, vira risco calculado, não roleta russa. E qual que é o maior erro de quem tem dinheiro hoje? O maior erro é a passividade. Ficar sentado com 50 mil na poupança, assistindo o banco e a inflação comer isso, é o que mais destrói patrimônio silenciosamente. Quem aprende a usar o leilão, o financiamento, ele vai transformar o medo em um plano e vai parar de ser passageiro na própria vida financeira. Eu vou mostrar uma planilha de viabilidade financeira para vocês aqui, para vocês entenderem na prática como que é essa matemática que eu estou falando. Praticamente eu vou desenhar para vocês aqui como é que dá para ganhar dinheiro com esses imóveis de leilão. Eu vou dar um exemplo aqui de um imóvel que vale 200 mil, só que você não vai pagar 200 mil, porque no leilão você tem o privilégio de comprar imóveis com até 90% de desconto. Eu vou mostrar um basiquinho para você. Então você vai encontrar um imóvel que ele está no leilão, por exemplo, com 50% de desconto. Então, ó, você pode ver na planilha aqui que o imóvel está avaliado em 200 mil. Aí, você comprando ele por 100 mil e usando a técnica da alavancagem financeira, você vai comprar ele com 5 mil de entrada. Primeira coisa, procura a Caixa e aí o que você vai fazer? Você vai aprovar o seu financiamento para quando chegar o leilão que aceita o financiamento, você comprar com apenas 5% de entrada. Aí você vai ter uma boa planilha de viabilidade financeira, aí você vai lançar todos os custos. Essa operação aqui, a entrada foi 5 mil, não precisou pagar o leiloeiro, porque é um imóvel de venda direta da Caixa. É a modalidade muito boa, é o 5º leilão. Qual que foi os custos? Por que eu falo que tem que ser 50 mil para começar? A entrada foi 5 mil, aí você sabe que aqueles 45 mil você vai usar para quê? Para pagar a documentação. No caso desse apartamento aqui, eu gastei 7 mil com documentação, paguei 8 mil para reformar, paguei 6% para o corretor para vender, gastei R$ 3.500 para desocupar o imóvel, o total de desembolso meu foi 36 mil. Quando eu vendi por 200, foi quitado os 95 mil que eu devia para o banco, abateu um pouquinho do juro do quanto eu pagava a parcela. Você pode ver que eu já tinha calculado que eu gastei no período 12.858 de prestação, para mim não descapitalizar. Eu gosto, porque muitas vezes as pessoas poderiam estar fazendo uma carta de crédito de consórcio, sem saber quando que ia ser contemplada. Às vezes tinha que dar 50% de lance e depois ia descobrir que não dá para comprar o imóvel no leilão, porque tem que dar algo como garantia.
Aqui você compra o imóvel do próprio banco, você não precisa dar nada como garantia, porque o próprio imóvel já serve como garantia. Eu duvido se alguém me prova que dá para pegar uma carta de crédito sendo contemplado na primeira assembleia com apenas 5 mil de entrada, uma carta de crédito de 200. Aqui a gente faz isso no leilão, porque o banco tem interesse de não ficar com esse imóvel. Ele vende um imóvel de 200 mil para a gente por 100 mil e a gente não precisa dar 50 mil para ser contemplado, esperar sorteio, grupo, nada disso. Você pega um imóvel na venda direta aqui, você compra direto da Caixa, sem esperar nenhum dia. É claro que você tem que fazer um bom estudo do imóvel, saber checar o edital, a matrícula, checar as dívidas, a ocupação, etc. Porque não tem nada fácil na vida. Só que é o caminho mais acelerado para você ficar rico. Você não precisa esperar 5 anos, nem saber quando que você vai ser contemplado. Aqui é uma compra direta com o banco. Então você arremata por 100, um imóvel que vale 200, e aí você joga numa planilha de viabilidade financeira. E eu quero que você que está assistindo aqui, se você algum dia viu isso, você ganhar 138% de lucro numa operação em 12 meses. Porque aqui, antes de você entrar no leilão, você tem que jogar todos os custos numa planilha. Para você saber, essa conta tem que fechar. Você tem que ganhar pelo menos 30% de lucro líquido. Por que eu faço isso? Porque eu sempre comparo com a Selic atual. Então eu tenho que ganhar o dobro da inflação. E aqui, na verdade, você já ganha dinheiro desde o primeiro dia, quando você compra um imóvel pela metade do preço. O que você vai fazer agora? Você vai compartilhar esse vídeo com 5 pessoas que precisam saber disso. Inclusive pode ser o seu sócio numa operação dessa. Então aqui, ó, só para você entender, eu vou repetir aqui, ó. 100 mil foi o valor do imóvel. Foi um imóvel, gente, comprado na venda direta. Entenda, porque o leilão são vários tipos de leilão. Esse leilão aqui foi comprado na Caixa, não teve concorrência, porque é um imóvel que está disponível lá no site para quem dá o primeiro lance levar. Então, é 5% de entrada. Isso aí não é moda que inventou agora, não. Isso aqui tem um ano inteiro. Faça chuva, faça sol, sempre vai ter imóvel com 5% de entrada. A primeira coisa que você tem que fazer é aprovar o seu financiamento. Você pode ver aqui na planilha que eu coloquei o valor da entrada. Se eu compro por 100 ou 5, fico devendo 95. Para quem nunca fez um financiamento, aqui eu já coloquei o valor da prestação. Foi R$ 921 por mês. Como eu trabalho com a margem segura, eu sei que imóvel não é uma coisa que vem da noite por dia. Aqui eu já calculei, vocês podem ver, as 12 prestações até eu vender o imóvel. Não é melhor você já diversificar isso aqui e já ser contemplado no primeiro dia do que... você pode ver que nem com esses 12 mil você ia conseguir contemplar uma carta de consórcio. Na primeira assembleia, uma carta de 200 mil. E se você nunca passou por isso, e se você está com uma carta contemplada, faz o teste. Experimenta amanhã comprar um imóvel em qualquer leilão para ver se você vai conseguir usar essa carta. No máximo, você vai ter que dar algum imóvel como garantia. Aqui você não precisa disso, porque o próprio imóvel já é garantia. A prestação desse imóvel, eu pagava R$ 921,50 por mês. Então aqui, ó, ficou em torno de, somando o IPTU e o condomínio. Tem um detalhe, gente. Muito importante que vocês têm que saber, que é o poder da alavancagem patrimonial. Bateu 90 dias, não vendeu o imóvel, coloca o imóvel no aluguel. Por quê? Você vai fazer esse imóvel se pagar sozinho. Como assim? Você deu uma pequena entrada, que é essa mixaria aí, de 200 mil, você dá só 5 mil, porque você já entrou ganhando 100 mil. No que você comprou, você já está ganhando 100. Aí o que você vai fazer? Ó? Aqui eu gastei 7 mil com documentação, tive um custo com reforma de 8 mil. Quando eu vendi o imóvel, eu tive que pagar 12 mil para o corretor, porque a comissão lá era 6%. O imóvel estava ocupado, eu gastei 3.500 para desocupar. O total de despesa que eu tive que tirar do bolso para me bancar essa operação, eu gastei R$ 36.358. Porque quando eu vendi por 200, eu não precisei tirar o dinheiro do bolso para me quitar o imóvel. O financiamento do comprador quitou o meu saldo devedor.
E a partir daquele momento que ele assina no banco, eu não pago mais nem um centavo de juros, o imóvel sai do meu nome, vai para o banco, vai para o nome do comprador e o banco deposita a diferença no meu bolso. Vocês podem ver aqui que eu tirei 36.358 do bolso, minha receita líquida, abatendo o saldo devedor que eu tinha com o banco, foi 95.714. Só que vocês podem ver nessa linha bem aqui de baixo, que eu abati quanto que eu coloquei na operação, porque eu quero saber quanto de verdade eu ganhei. Então, por exemplo, entrou 95.714 no caixa, tá aqui, ó, tá vendo? Até colocar aqui para vocês não perder a linha de raciocínio. Eu vou abater dos 36 mil que eu coloquei na operação. Por que eu coloquei só 36 mil? Porque eu não comprei o imóvel à vista. Ó, eu fiz um financiamento habitacional dando 5% de entrada. Então, eu tive uma receita líquida de 95. Por quê, Manuel? Porque quando eu vendo por 200, os 200 não é todo meu, porque eu estava devendo o banco. Só que o que você tem que saber é que o valor que eu estou pagando para me usar esses 200 é 921 por mês, que inclusive quando você aluga, você não vai ter esse custo. É por isso que eu falo que aqui o imóvel se paga sozinho. Você nem paga juros. Aí você pode ver, ó, você pode fazer a conta aí, ó, que da receita que entrou de 95 mil, eu abati 59.350. Eu abati os 36 mil que eu coloquei na operação. Então, na verdade, o meu lucro bruto foi 59.356. Só que é o seguinte, eu tenho uma notícia para falar para vocês, que se vocês nunca fez uma operação imobiliária, a gente tem que pagar imposto de renda. Na pessoa física, você paga 15% de imposto de renda sobre o lucro bruto. Aí, ó, você pode ver, ó, eu tive que pagar para o governo 15% sobre esses 59 mil aqui. Eu tive que pagar uma DARF, na verdade é o ganho de capital, GCAP, de 8.903. Aí é o seguinte, desses 8.903, você pode ver aqui, ó, que eu abati 59 mil menos. Então, aqui, ó, eu tive, na verdade, um lucro líquido de 50 mil reais, 50.452. Aí, o que eu faço? Eu pego esses 50 mil e divido pelos 36 mil que eu coloquei, que é para me saber o percentual que eu tive de lucro na operação. Resumindo, é o seguinte, se você está com 1 milhão parado na poupança hoje, e você aplicar em imóvel de leilão, eu oriento você não colocar num imóvel só, você vai recuperar o seu 1 milhão e ainda vai fazer mais 1.380.000. Por que eu estou falando isso? Porque você viu que eu coloquei 36.358 e o meu retorno foi 50 mil, já descontando meus 50, já descontando meus 36. Então deu 138% de lucro. Se você levar em conta que a maioria das pessoas rende o dinheiro dela parado na poupança 6% ao ano, uma pessoa, comparando com essa operação que eu fiz, ia demorar 22 anos para aquele dinheiro dele render o que o meu rendeu em 12 meses. Qual que é o milagre? Nenhum. É só você comprar imóvel pela metade do preço, numa região que tenha liquidez. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Comece pelos imóveis populares, que se encaixam na renda da maioria das pessoas, que é imóvel do Minha Casa Minha Vida. E aí você vai crescer. Então, isso aqui foi uma operação que foi feita em 12 meses, que demoraria 22 anos para uma pessoa que está deixando dinheiro parado na poupança. Então, o que você vai fazer agora? Você vai comparar no que você está investindo hoje, faz essa reflexão que eu estou mostrando aqui e dá um direito para a sua vida para você fazer pelo menos uma operação dessa. Você vai entrar lá no site da Caixa e você vai escolher um imóvel. Vai comprar o imóvel mais barato que tenha, embora seja tentador, você comprar um imóvel com até 90% de desconto. Cuidado. Fazer o barato sai caro. O importante é a liquidez do imóvel.
que você comprar numa região boa, que é capaz de você deixar até no aluguel até vender. Então isso é bom. Porque se você fizer a lição de casa certinho, você vai conseguir comprar um imóvel que, como você tem uma boa margem, uma gordura, você pode vender até mais barato que o mercado para você não ficar agarrado com esse imóvel. Olha aí, ó, tá vendo? Ó? Você tem que ver aqui, ó, aceita financiamento, aceita financiamento, aceita financiamento, ó. Pouso Alegre, Minas Gerais, Goiânia, Goiás, Sorocaba. Então vocês vão garimpando, ó. Olha aí, ó. São Paulo. Então, ó, vamos supor que você ia comprar. Como que você identifica se o imóvel tem financiamento? Você vai lá na página da Caixa e você vai ver o quê? Se está escrito que aceita financiamento. Você vê aqui, ó, tá vendo? Ó, permite financiamento. Consulte as condições. Viu ali, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai clicar antes? Não, meu amigo, minha amiga. Primeiro aprova o seu crédito na Caixa. Como que a Caixa aprova o seu crédito? A primeira coisa que ela vai ver é se você está com o nome limpo. Se você não está com o nome sujo aí no SPC Serasa, ela vai te dar uma chance para você comprar. Se você nunca deu dor de cabeça para ela, se você tá pagando suas contas direitinho, ela vai te dar uma oportunidade, mesmo se você ganha pouco. O que é pouco? Isso é relativo. Eu só estou falando que só para você ter uma ideia do seu poder de compra, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ele consegue financiar um imóvel de até 115 mil. E o que isso significa? Você pode achar um imóvel de 1 milhão que está por 115 para você comprar com um salário mínimo. E você entendeu como é que é o seu poder de compra aqui? Então é isso. Então você tem que só saber o quê? É só apertar esse botão aqui e fazer uma proposta? Não, você tem que saber ler o edital, você tem que saber checar as dívidas, tem que saber fazer uma desocupação amigável, cuidado com as pegadinhas do leilão, não compre só confiando no preço do imóvel, faz as verificações para ver se realmente aquele desconto é realmente verdadeiro. Aí se for, cara, não vai para cima, porque é um negócio muito seguro, você está comprando, por exemplo, direto da Caixa. Então, assim, tem gente que deve pensar assim, mas isso aqui é muito avançado para mim. O que eu diria para você? Complexo é você ficar quebrado. Na verdade, o difícil é você trabalhar a vida inteira, pagar caro em tudo, comprar imóvel na planta, pagar o dobro do que a gente paga aqui no leilão, e ainda você demorar 30 anos para pagar um imóvel. Infelizmente, a maioria dos brasileiros estão perdendo as casas em menos de 10 anos. E quando termina de pagar, o imóvel pagou 3, 4 imóveis. Então, quando você sabe comprar imóvel pela metade do preço, dando 5% de entrada, aí você vai ver o que é bom mesmo para prosperar. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ter um método. Você tem que aprender a ler edital, você tem que aprender a ver a matrícula, você tem que saber fazer contas simples. Às vezes você tem que encontrar alguém que vai pegar na sua mão e te mostrar o passo a passo. Então é o seguinte, esquece desculpa. Tem 50 mil para começar? Escolhe um imóvel aí de menos de 100 mil reais para vender por 200 mil. Mas eu só queria na minha cidade. Cara, lucro não tem CEP. Aprende a fazer isso aqui. Tenha network. Contrata uma assessoria especializada, que mesmo assim a conta vai fechar. Aí você vai prosperar. Porque eu conheço muita gente com depressão que só quer comprar imóvel em São Paulo, no bairro dele, na cidade dele. E aí fica entrando em curso, em mentoria e não sei o que, e não sai do lugar. Tá faltando atitude para você. Ou seja, a pergunta é: será que o seu dinheiro está sendo comido pela inflação ou ele está trabalhando por você? Se a resposta for que ele está parado, você já sabe que o próximo passo é você saber usar o leilão. Você também não pode entrar numa coisa de qualquer jeito, só porque vê falar que é bom e você não tem um conhecimento, para você não ter segurança para começar. De repente você está precisando de uma assessoria, alguém pegar na sua mão e falar, é assim e tal, tá aqui o resultado, tá aqui a planilha. Ou se você tentou sozinho e você quebrou a cara, não foi o que você imaginava. Às vezes você está precisando de um empurrãozinho. Então é o seguinte, gente. Vamos para um jogo prático. Coloca tudo na planilha, vê quanto que você vai gastar, não entra de qualquer jeito, não compre qualquer imóvel, desbloqueia a mente para você pensar como investidor e não como consumidor.
Encontre um imóvel que aceite financiamento. Ou seja, pare de falar que só quer comprar na sua cidade, no seu estado, porque o mapa não é prisão, o lucro não tem CEP. Se você não está achando um imóvel que encaixou no perfil aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, amplia o raio. Que tal você começar olhando as cidades vizinhas, o estado do lado, a região com mais oferta da Caixa e de outros bancos? Seu CPF não é raiz fincada no chão. O que manda é matemática, não teimosia geográfica. Então, assim, eu só quero na minha rua, no meu bairro, porque senão eu não confio. Gente, apego custa caro. Quem só aceita imóvel na própria rua, ele troca segurança emocional por números ruins. Você não precisa morar no imóvel que você compra. O que você precisa é que ele feche a conta. Que seja um imóvel que o preço está abaixo do mercado, que a parcela é paga pelo aluguel e que tenha um retorno, que tenha liquidez. Agora, se você tem 50 mil para investir, o que você vai fazer? 50 mil não é aposentadoria. Com 50 mil, o pior que você pode fazer é deixar ele parado ou jogar tudo no investimento que está rendendo migalha. Eu penso assim, parte como segurança, parte como estrutura de entrada. Custos e reservas para você montar uma operação com um imóvel de leilão financiado. Então vamos desenhar isso aqui para você. Compre um imóvel de 200 mil, só que você vai pagar 100. Aprova o seu crédito antes na Caixa para você dar uma pequena entrada, guardar o restante para você pagar os outros custos que tem. Você vai colocar esse imóvel no aluguel, o aluguel vai pagar a parcela, você segura ele até o ponto ideal da venda e quando você vender, o financiamento do comprador vai quitar a sua dívida e a diferença volta para você. Tem gente que pergunta, será que vale a pena comprar um imóvel já financiado? Eu vou mostrar para você aqui se vale a pena comprar financiado ou à vista. Olha a minha planilha aqui para você ver. Você pode ver aqui que eu tive um lucro de 138% porque eu comprei através de um financiamento. Você pode olhar esse botão bem aqui onde o mouse está passando. Eu vou clicar em não. Quando eu clicar em não, eu estou informando para a planilha aqui do Excel que eu vou comprar à vista. Então ele vai entender que ao invés de eu tirar só 5 mil do bolso, eu vou tirar os 100 mil e comprar à vista. Você vai ver que esse total de despesa vai aumentar e o meu lucro vai cair, o meu percentual, porque eu vou ter que colocar mais dinheiro na mesa. Por isso que eu falo para você que compensa fazer a alavancagem, ó. Eu vou clicar nesse botão, não. Quando eu clicar aqui, vai aumentar aqui, ó, vai aumentar o meu custo, ó. Então aqui, ó, o que eu ia gastar só 38, agora eu vou ter que tirar 120 mil do bolso. Qual que é melhor? Você fazer a mesma operação colocando 38 mil ou tirando 120 mil? Tá vendo como a conta fecha do financiamento? Aqui, ó, eu tinha 134% de lucro, agora eu vou ter só 47% de lucro. Por quê? Porque eu coloquei mais dinheiro na mesa, eu coloquei 3 vezes mais. Por isso que é muito importante você fazer um financiamento mesmo pagando juros, entre aspas, porque aqui a gente não paga juros, quem paga é o inquilino pra gente. Então, por isso que eu provo para você que é melhor comprar financiado do que à vista. É o poder da multiplicação. Por quê, meu povo? Porque com o mesmo dinheiro eu faço 3 operações. Se você não sabe, você pode comprar vários imóveis de leilão com seu crédito e aí você diversifica. Então, ao invés de você ganhar 50 mil com aquele mesmo dinheiro, você pode ganhar 150 quando você diversifica em vários imóveis financiados. Então, ó, olha aqui, ó. Então, só me deu 47% de lucro. Quando eu coloco sim no financiamento, aí vai aumentar. Por quê? Porque aí eu não descapitalizo. Ó. Você pode ver como vai aumentar meu lucro aqui, ó. A planilha já vai para 138%. Então, isso é o poder da multiplicação. O poder da alavancagem. É você fazer o sistema trabalhar a seu favor. Se você começar certo, você evita trauma. Então comece com imóvel financiado de leilão. Isso faz muito sentido. Se você tem pelo menos 50 mil para começar, para bancar toda a operação. E aí você vai distribuir o risco. Agora, e o medo de o banco negar o financiamento por ser imóvel de leilão?
Banco não odeia leilão. Quando você compra um imóvel em leilão da própria Caixa ou de outros bancos, o sistema já é desenhado para lhe financiar esse imóvel, dentro das regras claras. O que derruba o financiamento não é o leilão em si, é a renda incompatível, documentação bagunçada e gente que tenta enfiar parcela maior do que pode pagar. Aí, às vezes, tem gente perguntando, mas eu vou ficar meses pagando as parcelas, não é arriscado? A parcela ela é a parte do plano. Você tem que entrar já sabendo que você pode pagar essas parcelas pelo tempo médio que precisa para reformar, alugar e vender. A ideia não é só você depender do aluguel no início. Agora, usar o aluguel para aliviar e depois praticamente zerar esse impacto do juro no bolso. Aí você deve perguntar, será que não é melhor eu deixar esse imóvel, esses 50 mil lá no CDB? Olha, o investimento sem propósito, ele é enganação. No banco, faz o teste aí, esses 50 mil, ele vai render migalhas. Compara aí para você ver. Compara esse resultado que eu estou mostrando na planilha com 50 mil no CDB ou qualquer investimento que você vai fazer. Eu prefiro colocar dinheiro em tijolo. Se você acertar a veia aqui, saber escolher os imóveis certos, você vai fazer esses 50 mil virar 200, 300, de grão em grão, de passo em passo. Então esse dinheiro, ele virando concreto, virando tijolo, ele vai te gerar renda todo mês no aluguel. E na hora que você vender, você vai pegar o lucro. Agora é o seguinte, quem só olha notícia de leilão aí na internet, está vendo só espuma. O que está por trás dessas manchetes? Olha só. É muita execução. Porque tem gente quebrando. Sim. Mas é o momento que aparecem as oportunidades. Agora é o melhor momento, gente. Tá tendo muito imóvel. O que está acontecendo? Tem muito apartamento da MRV aí, que a gente tá comprando aqui. E quando a gente vai lá fazer a diligência para ver o imóvel está desocupado. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo o imóvel ainda na planta, porque ele não vai dar conta de pagar a parcela do financiamento com a entrada. Porque é o que está acontecendo, a pegadinha do leilão. As pessoas não estão tendo dinheiro para comprar o imóvel, não tem a entrada, eles estão parcelando em 60 vezes. E aí, o coitado, ele não consegue depois pagar as parcelas do financiamento com a entrada e vira uma bola de neve. E é por isso que a gente está comprando esses imóveis, muitas vezes que as pessoas têm medo de entrar porque está ocupado, quando a gente vai ver, está lacrado, ninguém nunca morou. Então aí que está o X da questão, cara. Infelizmente tem muita gente comprando apartamento na planta, que ele poderia já comprando de forma rápida para ele sair do aluguel, comprando um imóvel no leilão, pela metade do preço, dando 5% de entrada, aí vai ser mais uma estatística, vai ser mais um cidadão brasileiro que infelizmente vai continuar no aluguel e perdendo o imóvel para o leilão. Então, com esse aumento de leilões, você hoje tem mais de 50 mil imóveis aqui para a gente escolher. Será que é bom ou é ruim para investir? É ruim para a pessoa distraída. Agora é ótimo para a pessoa que está preparada. Para quem está devendo, é claro que é ruim, né, gente? Você perder o imóvel no leilão não é ruim. É ruim demais. Agora, se você está posicionado, você tem a responsabilidade, sabe interpretar isso aqui, aí você vai conseguir comprar imóveis mais baratos, com opções e margens de segurança. Fonte segura, Caixa Econômica Federal. Voltando para o lado prático, além da Caixa, você pode comprar imóveis no Santander, no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil. A Caixa ela não é o único canal que tem. Tem muitos leiloeiros aqui, ó. Tem uma lista de leiloeiro aqui, que às vezes não tem nenhuma página na internet, é leiloeiro oficial. São leiloeiros que você compra muitas vezes sem disputa. Quem dá um primeiro lance leva. Então tem imóveis em todo o Brasil. O que você vai fazer? Entra no site, aplica o filtro, pega uma região boa que tem a liquidez, faz um filtro simples, não compra nenhum imóvel com menos de 40% de desconto, pula fora de entrar em concorrência, tem imóvel para todo mundo.
Agora, muita gente pergunta, e se der algum problema, eu consigo sair sem ser destruído financeiramente? Olha só, se você fizer uma saída pensada antes da entrada, você já entra no negócio sabendo se você não vai conseguir alugar, se você consegue vender, ou por quanto que vai vender, quem é o público comprador daquela região. Quando a saída ela está desenhada, antes mesmo da assinatura com o banco, você já diminui a chance de ficar amarrado em um negócio ruim. Olha só, o que você vai começar? Vamos começar pelo feijão com arroz. Compre apartamento pequeno em região com demanda de aluguel. Compre casa simples em bairro consolidado. Imóvel que não dependa de obra gigantesca. Nada de querer começar com negócio do século, cheio de pendência, que tem que fazer uma reforma pesada, que tem a briga jurídica logo de cara. Meu povo, vamos fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. O imóvel, tá vendo esses imóveis aqui, ó? Com até 90% de desconto da Caixa Econômica Federal, ele é seu funcionário de luxo. Você escolhe um imóvel que encaixa na sua conta, que coloca para trabalhar para você. Como que ele vai trabalhar para você? Gerando aluguel todo mês. Ele vai proteger você do impacto da inflação e ele vai acumular valor ao longo do tempo. Enquanto isso, o que você vai fazer? Você vai gerar renda do seu trabalho, no que você faz hoje. E você vai usar essa renda para ampliar o número de imóveis e não para pagar incêndio. Você deve estar com medo da burocracia, certo? Isso aí assusta muita gente. Só que assusta, sabe quem? Quem não entende. Quando você se especializar em entender de TBI, de cartório, de financiamento, de seguro, tudo isso parece um monstro quando você vê sozinho. Agora, quando tem alguém que te mostra o passo a passo, te explica o que é obrigatório, o que dá para negociar e o que dá para questionar, aí você vai fugir do assunto e começar a usar o sistema. Agora é o seguinte, ITBI. Vamos fazer uma cirurgia fina. Eu vou te explicar como que funciona o ITBI no imóvel financiado. Porque às vezes o que acontece? Isso aqui está acontecendo lá em João Pessoa, na Paraíba. O valor cobrado, eles querem cobrar o valor cheio de avaliação. Na verdade, eles têm que cobrar em cima do valor da arrematação. Já tem até jurisprudência para isso. E é aqui que muita gente perde dinheiro sem nem saber o porquê. Então, por isso que eu estou abrindo para você aqui a caixa preta dos custos. Você tem que saber os custos que tem no leilão, gente. Você tem que saber o custo de TBI, de cartório, de seguro. Por quê? Para você se defender. E você vai entrar onde não adianta brigar. Para quê? Então, assim, vamos parar de floreio. Tem imóvel, tem financiamento, tem leilão, tem inflação. Tudo isso vai continuar existindo, com ou sem você. A diferença é, você vai ser do lado quem paga a conta ou do lado que usa o sistema para aumentar o seu patrimônio. Meu amigo Rafa Lopes, como é que você tá, meu amigo? Rafa aí, ó, comprou um imóvel aí. Diz que só acompanha nas lives, né, Rafa? Parabéns. Olha só, agora se você decidir ficar do lado do sistema, não vai dar muito legal, não. Então é o seguinte, você tem que fazer o filtro, você tem que jogar o jogo de verdade. Você não vai ser mais engolido pelo ITBI mal cobrado, um seguro mal entendido e um custo que poderia ser previsto. Gente, coloca tudo na planilha. TBI, todos os custos, financiamento, defesa, fechamento. Em vários municípios, como o João Pessoa, que eu citei, ele não está sendo calculado em cima do leilão, eles têm que cobrar em cima do leilão. Eles querem cobrar em cima de um valor de referência. Eles estão pegando em cima do valor da avaliação da Caixa que está colocando no leilão, gente.
Cuidado para você não pagar imposto em cima de valor cheio. Por que isso, gente? Porque o sistema ele foi desenhado para arrecadar. Na prática, muitos municípios criam uma própria base de cálculo e se você não questiona, passa reto e paga mais do que deveria. Não é sobre teoria conspiratória não, tá? O que eu tô falando aqui é sobre você entender a regra do jogo e, quando possível, levar essa documentação e avaliação para tentar ajustar esse valor. E dá para discutir o valor de TBI, gente. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Em alguns lugares você pode, por exemplo, apresentar o laudo, comprovar o valor efetivo do negócio, demonstrar que aquele imóvel, nas condições em que ele foi comprado, ele não vale a tabela de fantasia da prefeitura. Não é uma garantia de vitória, mas é bem mais diferente do que você simplesmente pagar calado. Agora, além do ITBI, quais são os outros custos que geralmente pega o investidor de surpresa nessa jornada? Na verdade, a surpresa é o cara não ter uma planilha como essa, uma planilha de viabilidade financeira. Você tem que colocar os custos do cartório, de registro, eventuais seguros, financiamento, as taxas administrativas do banco, uma reforma, condomínio. Inclusive, cuidado se tem condomínio atrasado, em alguns casos, se você for responsável pela dívida. Quando você coloca tudo isso nessa planilha, tá vendo? A planilha de viabilidade financeira, antes de mesmo clicar no botão, o susto some e o número manda na decisão. Então, na verdade, o problema não é o custo em si, é a falta de previsão. Exatamente, gente. Se você entrar no leilão com um custo sem previsão, aí vai virar pancada. Agora, quando você entra sabendo o custo total e ainda assim fecha o negócio com margem, você dorme tranquilo. Agora, se você entrar no impulso e só olhar o preço da tela, isso aqui tá um bom desconto, e ignorar o resto, qualquer cobrança vira tragédia. Tem gente que acha que é só o financiamento, é só a parcela e pronto. O financiamento, ele é o contrato completo. A parcela, ela é só a ponta visível. Por trás tem seguro obrigatório, taxa de abertura, seguros opcionais, entre aspas, que geralmente são empurrados. Inclusive, você tem o direito de entender. E se não fizer sentido, muitas vezes, recusar. Quem senta com calma, lê ou tem alguém explicando, economiza muito ao longo dos anos. Eu aconselho você começar com um imóvel financiado. Sim, mas com consciência. Tem que ter capital, entender de TBI, cartórios, os custos que existem. E mesmo assim, ver se a conta fecha. Na planilha aqui eu jogo, ó, só para entrar em imóvel que tenha pelo menos 30% de lucro líquido. Eu comecei a trabalhar muitos anos com a Caixa, eu não pagava um centavo. Vocês podem ver agora nos edital da Caixa, que ela sempre está falando que a gente vai pagar o condomínio em IPTU. A maioria dos meus imóveis ultimamente eu estou comprando no Santander, que ele está pagando tudo. Ele está dando zerado. Então, estou dando preferência para lá. Então, muito cuidado, gente. Eu conheci uma pessoa hoje que perdeu 100 mil reais. Ele comprou um imóvel, tentou fazer sozinho, não soube checar a dívida, estava lá no edital e ele não soube interpretar. Ele achou que o banco pagava e ficava por conta dele. Então, aqui eu falo a verdade. Eu não vou ficar passando pano, não. Dizer que isso aqui é só mil maravilha. Agora, o ponto é você não entrar cego. É você entrar sabendo onde que você está pisando. Agora, você que está ouvindo aqui deve estar pensando que é complexo demais. Complexo é você trabalhar 40 anos sem patrimônio. Agora, se você souber buscar essas oportunidades, comprar em site oficial como o da Caixa Econômica Federal, entender do leilão, do financiamento, do ITBI, deixar o imóvel alugado até vender, parece até complexo até você fazer a primeira. Agora, viver a vida inteira pagando caro, comprando imóvel na planta, sem nunca virar dono, isso sim é complexo
pesado e caro demais. E qual momento da vida financeira faz mais sentido para você olhar esse tipo de estratégia? Quando você parar de adiar, gente. Ó, mais um final de ano chegando aí. Muita coisa você prometeu o ano passado e não cumpriu. E não é de hoje não, tá? E não é só do ano passado. Se você tem pelo menos 50 mil para começar, meu amigo, minha amiga. Se você já tem pelo menos uma renda minimamente organizada. Está cansada de ver o seu dinheiro parado. Esse é o momento. Esperar o momento perfeito, o cenário perfeito, é a desculpa que mais rouba a oportunidade boa de quem poderia estar comprando esses imóveis agora, com até 50% de desconto ou mais. É o que eu falo todo dia. Com 50 mil dá para você começar. Compra um imóvel financiado. Deixa ele no aluguel pagando a parcela. Tenha atitude. Salva esse vídeo, compartilha com a família. Chama alguém para ser o seu sócio se você não tem todo o dinheiro para começar. Divide os custos, os lucros, as tarefas. Porque senão você vai continuar no mesmo lugar. Porque se você tomar atitude hoje, você sentar, montar um plano, estudar, ler o edital com o método, você vai analisar os números e começar pela primeira operação bem feita. Aí, meu amigo, minha amiga, o jogo vai mudar. Você vai ter patrimônio para sempre. Agora, será que tem algum risco que eu vejo aqui que as pessoas estão subestimando, que merece um alerta forte? É você subestimar o seu próprio comportamento. O risco não é só jurídico, ele é emocional. Tem gente que entra em um negócio como esse, que exige paciência, e quer resultado em um mês. Você pode olhar que na minha planilha de viabilidade financeira, eu coloco 12 meses, no mínimo. Tem gente que não respeita o limite da parcela, tem gente que ignora a planilha e vai só no impulso. Esse é o maior perigo. E qual que é a maior oportunidade que eu vejo pessoas desperdiçando hoje nesse mercado com leilão e financiamento, a alavancagem financeira e patrimonial? Meus amigos, oportunidade é a consistência. Todo dia tem leilão, olha aqui, 5/12, 21h36, tá aqui o site ligado. Eu já comprei imóvel meia-noite. Quando deu meia-noite numa sexta-feira, deu segunda-feira, paguei o boleto no banco. Isso não para. Tem 24 horas. Quem aprende o método, e por falar em método, quem tiver interesse, vai no link da bio, que eu deixei um curso. Para quem está aqui hoje, na verdade é um método, uma metodologia. Você quem comprar até hoje, meia-noite, de R$ 999, eu vou colocar por R$ 199,90. Você vai clicar no link do meu perfil, você vai lá para o site da Hotmart e você parcela ainda até em 12 vezes. Porque sem método, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir. Se você aprender com o método e você repetir, em vez de você tentar achar o negócio da sua vida, pode se dar mal. Agora, com o método, você vai construir patrimônio com várias operações sólidas, uma atrás da outra. E quem adquirir hoje, ainda vou dar ainda essa planilha de viabilidade financeira. Vou extrair todos os imóveis que estão disponíveis com financiamento para você. Vou mandar para você só clicar e já ir direto para o site da Caixa para você comprar o seu primeiro imóvel amanhã mesmo. Você vai aprender como que você vai fazer o checklist, o passo a passo, onde aprovar o seu crédito para você comprar um imóvel com 5% de entrada de forma segura. Agora, vou falar realmente com quem está decidido. O que essa pessoa deve fazer nos próximos 30 dias? Galera, se você comprar essa ideia nos próximos 30 dias, vai mudar anos da sua vida. Porque nos próximos 30 dias você precisa estudar a base do leilão. Você tem que entender do financiamento. Você vai saber simular os cenários. Você vai saber olhar os leilões reais. Você não vai cair em golpe. E de preferência, você vai fazer isso com acompanhamento. Se você não sabe, principalmente para os meus alunos, eu dou preferência, todo dia às 16 horas ao vivo lá no YouTube, tirar suas dúvidas ao vivo, quem é aluno do método.
Então já clica no link da bio aqui, você já vai direto para uma página segura, que é lá na Hotmart. Ao invés de você pagar R$ 999, você vai entrar aí no método, por apenas R$ 199,90, vai passar lá em 12 vezes. Agora, não é para você sair arrematando na loucura, não. Por isso que você vai ter que aprender lá. É o passo a passo. Até uma criança de 5 anos que sabe ler e prestar atenção, vai saber fazer. É para você sair, não sei nada. Aí você vai mudar de nível. Você vai dizer, pô, eu sei exatamente qual tipo de imóvel eu quero. E qual que é o papel do método de treinamento estruturado nesse processo? Esse método, ele vai encurtar a sua dor. Você vai aprender sozinho, você vai saber fazer o passo a passo, você vai saber fazer os levantamentos das dívidas, os custos escondidos, como faz o financiamento para você comprar, para você vender, porque não é só comprar no leilão, a cereja do bolo é vender, para você poder colocar o lucro no seu bolso. Você vai saber interpretar as regiões que têm a liquidez. Você vai estar pegando um método de uma pessoa que já fez mais de 240 arrematações, centenas, que já queimou a mão, que já errou muito. E você vai pegar esse caminho encurtado para você proteger o seu dinheiro. Tem espaço para todo mundo. Eu não consigo comprar todos esses imóveis que estão aqui, não. Tem dinheiro? Tem, mas todos não dá para comprar. E o mercado não está saturado, não. Ele está mal usado. O Brasil é gigante, meu povo. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Uma das ferramentas que eu uso aqui para identificar quantos imóveis tem no Brasil nesse momento, em plena sexta-feira. Deixa eu ligar aqui, ó, que vocês vão ver como o mercado não está saturado. Está mal usado. O Brasil é gigante, o volume de imóvel retomado é enorme. E a maioria das pessoas foge do leilão, sabe por quê? Por medo da desinformação. Olha, ó, tem 44.344 imóveis. Se eu clicar aqui, ó, e lá no método eu ensino tudo onde que você acha esses imóveis aqui na palma da sua mão. Quem entra com responsabilidade, com capital e método, não precisa de 1000 negócios. Precisa de poucas operações feitas por ano. Se você tiver com a mente preparada para a prosperidade, eu vou resumir isso aqui para você. Eu vou dar uma frase para você gravar aqui, ó. Meu amigo, minha amiga, se você tem dinheiro parado e não sabe usar leilão e financiamento, você é produto do sistema, não dono do jogo. A partir do momento que você aprende a comprar, financiar com inteligência e usar o aluguel e a venda a seu favor, o seu dinheiro vai parar de ser vítima e vai virar o seu funcionário. E para quem quer parar de ser produto e começar a jogar como dono, eu tenho que mostrar para vocês que eu tenho um acompanhamento, eu tenho esse método. Se alguém não estiver conseguindo pegar aí no link da bio para você adquirir, você pode mandar uma mensagem nesse número aqui que está aqui, eu mando o link para você. Você vai comprar direto da Hotmart, você sabe que é a plataforma segura, você tem 7 dias de garantia. Então, assim, eu tenho esse método organizado para te ensinar na prática. Você vai aprender a investir com os imóveis da Caixa, dos outros bancos, leilão judicial, com um desconto real, onde vai proteger o seu capital e você vai multiplicar o seu patrimônio com estratégia. E quem quiser ir mais além, eu tenho uma equipe muito boa que faz assessoria, que deixa tudo mastigado para você, o imóvel no seu nome. Você não tem trabalho com nada e mesmo assim você vai ter o lucro, é todo seu no final. Então é o seguinte, sem enrolação, só verdade. No treinamento você tem dezenas de aulas, casos reais, passo a passo, planilhas e modelos para você não andar no escuro. Na assessoria, é olho no olho, é fazer tudo para você atingir seu objetivo. Vamos montar um plano de ação para você parar de adiar e entrar no jogo com segurança. Agora, se você está sentindo que esse é o momento, mas ainda tem medo, é só colocar em prática o método, que você vai saber o passo a passo. Tá certo? Então, precisou, tá aí no link da bio, dá um toque nesse número que tá aqui, ou você entra aqui, ó, vamos supor. E quem tá no TikTok, queria até aproveitar para vocês me seguir aqui, ó, lá no YouTube, que todo dia eu tô às 16 horas, ao vivo. E para quem tá querendo adquirir o método, você vai lá no YouTube agora, tá vendo, ó, Manuel Vasconcelos, você vai clicar nesse link bem aqui. Quando você clicar nesse link, você vai vir para essa página aqui, ó. Esse é o método que você vai ter, ó, o passo a passo,
que você vai adquirir, ó, colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, vou fazer para você aqui, ó, de 199 por 199,90. Então esse treinamento foi criado para tirar você dos imóveis caros de tabela e colocar o seu capital no jogo. Então você vai saber o passo a passo. Vem aqui, você olha os testemunhal, as coisas. Aí você gostou, viu que vale a pena. Você vai clicar em algum desses botões amarelos. E aí você vai vir aqui, ó. Você vai pagar R$20 por mês, ou R$199,90 à vista, hoje. Beleza? É super fácil. Já aproveita, já se inscreve lá no canal, para você poder tirar suas dúvidas todo dia às 16 horas, ao vivo, comigo e com minha equipe. Beleza? Então aproveita enquanto tá esse valor promocional. Vai lá no YouTube agora. Você que está no TikTok aqui também, tem um link aqui, ó, no meu perfil. Você clicou, você vai lá para a página, viu a página, clica aqui nesse botão. Primeiro lê para você entender o que você está adquirindo, se vale a pena. Eu acredito que vale, tem muita gente feliz. Se tem gente que já está conseguindo comprar imóvel aqui só assistindo a live, imagina você tendo um passo a passo aí. É como se eu estivesse pegando na sua mão, ainda mais que você vai poder tirar as dúvidas ao vivo todos os dias, de segunda a sábado. Beleza, gente? Então, quem precisar da mentoria aí do método, já vai lá para o YouTube agora, já aproveita, já se inscreva no canal, para você não me perder e estar bem informado todos os dias. Estou mostrando para vocês onde você encontra as oportunidades e o que fazer. Agora, o método é bom que você pega tudo estruturado, você não pega conteúdo solto na internet, que vai que você pega as coisas fora do lugar e faz errado. E o método está estruturado. Então, aproveita, porque na segunda-feira ele vai voltar ao preço normal de R$ 999. Quem adquirir hoje vai estar R$ 199,90, porque a assessoria, é melhor você aprender do que ter que pagar assessoria depois, porque nossa assessoria é a partir de R$ 6.000. Com o método você vai aprender e depois não tem que pagar nada a ninguém. O que não dá, galera, é você entrar no leilão sem conhecimento, porque aí o barato pode sair caro, beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês, sucesso, muita paz, saúde e prosperidade. Já adquira o seu treinamento para você começar a arrematar o imóvel hoje ainda. Beleza? Obrigado. Até mais. Sucesso. Tá aqui o link na bio aqui, ó. No YouTube é só você clicar aqui e aproveitar a oportunidade. Valeu. Até mais. Tchau. Fui.